Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, vamos falar um pouco sobre a mensagem do Evangelho e, sim, se ela é de fato uma mensagem que une ou se ela divide pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é radical. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é uma mensagem de autoajuda. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma mensagem que ele, em seu ponto mais rudimentar, ele é uma mensagem, sim, que divide pessoas, separam pessoas. E se você não está disposto a esse tipo de cristianismo, com certeza você não está disposto a servir Jesus Cristo. O mal das pessoas é dizerem que eles querem um Deus que não os divida. Perceba uma coisa muito simples aqui. As pessoas, elas tendem a dizer que creem em Deus, porque a crença em um Deus, em uma divindade maior, em todas as religiões, ela não é problemática para ninguém. Veja bem uma coisa, nós temos muitos costumes judaicos cristãos, como é dito, mas se você pegar a religião judaica e o cristianismo, eles são diferentes, há uma diferença abismal. Mesmo nós crendo no Antigo Testamento, que os judeus também creem, mas os judeus já não creem no Novo Testamento, como sua regra de fé. Então perceba bem uma coisa, o cristianismo só leva essa alcunha de cristianismo porque nós temos um homem Deus inserido dentro dele, que é Jesus Cristo. Todas as religiões de salvação, nenhuma delas vão dizer que baseia a sua salvação em outro ser, em outra pessoa, senão ela mesma. O cristianismo é a única religião do mundo que diz nossa salvação está baseada em um homem, e ele teve que ser homem e Deus ao mesmo tempo. O que faz o cristianismo ser cristianismo é Jesus Cristo. Não se engane. Por isso o mundo odeia tanto Jesus Cristo. Por isso há uma tendência de todos lutarem para mostrar que Jesus Cristo não existiu. Por isso essa briga, essa celeuma toda em torno do homem Jesus, em torno de Jesus Deus, do Deus Cristo, para tentar desqualificar, para tentar tirar Jesus Cristo do jogo, porque se eles tiram Jesus Cristo do jogo, o cristianismo é só mais uma religião. E o que faz nós sermos uma religião única, que não exista nenhuma outra igual, é que nós cremos que só somos salvos pelos méritos de outra pessoa e não pelos nossos méritos. Sim, é bem verdade que muitas heresias se apontam por aí, dizendo que o homem também tem participação nisso, como é a heresia arminiana, mas não é sobre eles que eu quero falar aqui. O que eu quero dar aqui nesse vídeo é uma resposta rápida, sucinta e direta para aqueles que pensam que seguir Jesus e não mudar de vida possa ser que seja uma realidade. Possa ser que possa existir esta realidade algum dia dentro do escopo do que você está fazendo. E meus amados irmãos, você não pode servir Jesus do seu jeito. Quanto mais unida ao mundo a pessoa estiver, menos de Cristo ela tem. Quanto mais unida ao mundo ela está, mas isso só mostrará uma realidade, da qual é que ela nunca conheceu Jesus, que ela nunca teve Cristo como seu Salvador. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é separatista. O Evangelho de Jesus Cristo, ele divide os mais íntimos membros de uma família. O Evangelho de Jesus Cristo, ele cobra um alto preço para ser seguido, mas tão alto que quando paramos para perguntar a Jesus que tipo de preço é esse, a coisa fica assim de uma forma abismal. O Evangelho é radical. O Evangelho, em sua essência, ele é tido como que uma loucura. Foi isso que Paulo disse, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Perceba, Paulo não está dizendo aqui que o Evangelho de Cristo é uma mensagem domada, uma mensagem gourmetizada. Paulo está dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que, aos olhos do mundo, é loucura, porque ela separa os mais íntimos membros da família. E antes de ler o texto com você, eu quero apresentar a você 2 livros nossos, que são muito bons para essa leitura que vamos fazer aqui agora. Se você quer aí um livro que vai te ajudar muito na exposição de Mateus capítulo 5, versículo por versículo, e Mateus capítulo 6, versículo por versículo, aqui está esses 2 livros. Adquire eles 2. O Mateus capítulo 7 ainda vai sair, não temos previsão, tá? Você tem uma ideia, esse livro aqui ele foi escrito em 2014, eu acho. O capítulo 5, 2016, e o capítulo 6, 2024. Então nós não temos noção de quando vai sair o capítulo 7 do Mateus, mas eu gostaria que você adquirisse esses 2, está em uma promoção. Primeiro comentário fixado aqui é o nosso WhatsApp, você entra em contato direto comigo e fala comigo lá, vai ser muito bom te atender, para a glória de Deus. Mas, amados irmãos, perceba, as pessoas estão dizendo, eu sigo Jesus, eu sou cristão, mas quando nós vamos ver a vida que eles levam as mesmas vidas que levavam outrora. Ora, que tipo de cristianismo é esse que a sua vida é a mesma, como era de antigamente? O Evangelho de Cristo, ele não é, no seu segmento para levar para o céu, ele não vai levar todas as pessoas. Porque há uma renúncia de alto nível a se fazer para seguir Jesus. E eu quero ler ela com você agora. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, e no versículo de número 25 ao 33, Jesus, o texto diz assim: grande multidão o acompanhava, e ele voltando-se lhe disse, olhe bem, grande multidão estava acompanhando Jesus, mas uma multidão imensa o acompanhando, e ele disse, está na hora de fecharmos o cerco e fazer a maioria dessa turma voltar para casa, porque para me seguir não é do jeito que eles estão pensando. Para me seguir, existe um alto preço, uma renúncia de alto nível a ser feita. E aí Jesus vai começar a dizer os riscos e o preço para o seguir. Ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, perceba, Jesus está dizendo que se você vai segui-lo, mas não está disposto a deixar o seu pai e a sua mãe, se assim for preciso, você não pode ser discípulo dele. É isto que o texto está dizendo. É quando um pai ou uma mãe chegar para você e dizer assim, escolha entre a sua família ou Jesus Cristo, e você está certo a dizer, minha mãe, por mais que eu lhe ame, eu vou escolher Jesus Cristo. Você não pode seguir a Jesus com hesitações. Você não pode seguir a Cristo hesitando entre 2 amores, porque um coração dividido, Cristo não o quer. E Jesus vai no termo mais íntimo de um homem, que é o seu pai e a sua mãe, enquanto ele é solteiro. E depois Jesus vai subir, arripa um pouco e diz, aquele que não aborrecer a mulher e os filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, ou seja, o que Cristo está dizendo é que se você não está disposto, a um cônjuge chegar para você e dizer, ou é Jesus Cristo, ou é esta fé que você tem, ou sou eu. Você escolhe entre a fé que você tem em Cristo e eu. E se você hesitar por um momento nessa escolha, saiba disso. Você não tem nada de Cristo em você.
Eu não estou falando sobre brigas que se arrumam na internet e você que está seguindo louco de crítico de internet, essas coisas todas, porque isso não é fé em Deus, isso é fé em uma loucura que você está seguindo. Aí eu estou falando sobre a fé genuína em Jesus Cristo, conhecer as Escrituras, ter as Escrituras em mente e saber que aquilo é o correto para a sua vida. E quando seu marido ou sua esposa chegar para você e disser, escolha entre seu casamento e esta fé, Jesus disse, se você não abandonar isso, você não pode ser meu discípulo. É como se a irmã Fernanda chegasse para mim hoje, depois de 28 anos de casado, e dissesse, filho, olha, decidi, eu não quero mais seguir Jesus e você, se continuar seguindo ele, você não será bem-vindo mais nessa casa. É como se eu chegasse para minha esposa e dissesse, minha filha, estou decepcionado com Jesus Cristo e se você continuar seguindo ele, nós vamos ter um problema, porque eu não vou querer mais ficar com você. Se ela hesitar em 1 minuto em me dar a resposta em favor a Cristo, pelo que o texto está dizendo, ela não pode ser chamada discípulo de Jesus. Você percebe que o evangelho não é uma mensagem fácil. Você percebe que essas pessoas que dizem ter se convertido e andam na sua velha vida como se nada tivesse acontecendo. O pastor David Poosher diz uma frase que é muito interessante, um pensamento que ele levantou. Ele disse que era mais ou menos assim que, imagine que se eu estou vindo, se eu chegasse aqui, eu vou parafrasear o que ele disse, porque não foi nessas palavras, vou colocar na minha para você entender o que eu quero dizer, mas a ideia é do Poosher nisso. Ele diz mais ou menos assim, já pensou se eu chego aqui nesse vídeo, e o Daniel chegasse nesse vídeo aqui e dissesse a você, irmãos, eu sofri um acidente hoje, eu sofri um impacto de um caminhão de 1 tonelada, bateu de 20 toneladas, bateu no carro que eu estava, no banco da frente, e estraçalhou o carro todo, estraçalhou todo mundo que estava dentro. E eu estou aqui para falar com vocês isso. Você buscaria em mim, primeiro, qual é a marca, quais marcas esse acidente deixou no Daniel? Por que o rosto dele está sem nenhum arranhão? Por que as mãos dele não estão cortadas? Por que o rosto dele não está amassado? Ora, foi um caminhão de 20 toneladas que atropelou o carro dele. Por que é que isso não aconteceu? Por que ele não está ferido? Por que não marcou nada nele esse acidente? E aí o Poosher diz que é a mesma coisa de vocês dizer que encontrou-se com Jesus, que Jesus te atropelou e passou por cima de você, mas nós buscamos as marcas desse acidente em você e não encontramos nada. Com certeza, irmão, a sua conversão não existiu. Ela é falsa. Porque aqueles que se encontraram com Jesus têm um amor genuíno por Cristo, mas um amor tão genuíno por Ele que estão dispostos a largarem tudo por Ele. Nós não estamos dispostos a largar nenhum emprego que coloca a nossa vida espiritual em risco. Imagine bem pai, mãe, família e essas coisas todas aqui da terra. Imagine bem que nós não estamos dispostos a largar nem mesmo hábitos velhos de shows de rock and roll, de show de isso, aquilo, outro, de clube de futebol e assim por diante. Nós não estamos dispostos a largar nem isso. Você imagina bem largar coisas muito significativas para a nossa vida. Antes de sairmos por aí, dizemos que somos discípulos de Jesus, deveríamos olhar bem o que estamos dizendo. Deveríamos olhar com mais carinho o que esse texto está querendo nos dizer. Perceba, aquele que não aborreceu a sua própria vida, ou seja, aquele que tem a sua vida como preciosa, aquele que tem a sua vida como sendo algo preciosíssimo, se você tem isso, esqueça, você não é um discípulo dele ainda, possa ser que seja daqui a algum tempo, mas hoje não é. Nós temos que começar, irmão, ter coragem para dizer aquilo que tem que ser dito. Aquele que não deixar isso tudo, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. É o que essa Bíblia está me dizendo. Então não me diga você, de René Kevitz, Caio Fábio, que o evangelho é para todos. Que todos, no fim das contas, serão salvos. Que todos, no fim das contas, mesmo andando, permeando no seu pecado, se crerem em Jesus Cristo e confessarem e continuarem em seu pecado. Como que é isso?
O evangelho não é uma palavra de autoajuda, o evangelho não é uma palavra de autoestima, ao contrário, o evangelho destrói com a estima do ser humano, porque o evangelho não vai provocar o seu eu, o evangelho vai destruir com ele, vai esmagá-lo, porque o eu que você tem não serve para nada, isso é uma idolatria. Percebe? Continuemos o texto. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Perceba, para seguir Jesus é preciso uma autorrenúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele aqui diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Jesus diz, cuidado, porque você não pode dizer que é meu discípulo se você não renunciou a você mesmo. Perceba uma coisa basilar, perceba seus gostos, perceba seus hobbies, perceba o que você gosta de fazer para passar o tempo, para matar um tempo e assim por diante. Perceba que se alguém pegar o seu celular, tanto homem quanto mulher, o que tem aí dentro dele, os sites que você vê, qualquer pessoa pode acessar isso mesmo. Nós temos que começar, irmãos, a observar as coisas do jeito que elas são. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantas pessoas hoje estão seguindo Jesus afundada em orgias sexuais, pornografia e assim por diante, a vida toda errada, um emaranhado em casa, um emaranhado da empresa, um emaranhado na sua vida toda, e estão dizendo, não, porque Jesus me ama, eu sigo a Deus, está tudo certo. Não está. Não está. Porque servir a Ele não é que Jesus esteja no primeiro lugar, porque onde está um primeiro lugar existe um segundo. Jesus tem que ser único, único, único dentro do seu coração, único, não mais nada lá. Então perceba bem uma coisa, não me diga que servir a Jesus é fácil. Quem te disse isso é porque nunca serviu ou está servindo de modo errado. A mensagem do Evangelho é separatista. Ela separa pai, mãe, filho, irmão, separa tudo. Quantos amigos você perdeu por causa do Evangelho? Diga-me. Quantos parentes você já perdeu por causa do Evangelho? Ou você é uma pessoa tão boa, mas tão boa que não tem inimigos nenhum por causa do Evangelho? Irmãos, estamos vivendo em tempos em que as pessoas têm medo de serem canceladas na internet por causa do nome de Jesus. Quantos cancelamentos já tivemos? E vamos ter agora em 2025, provavelmente, um monte de cancelamento. Mas eu não estou preocupado com cancelamento. Eu estou preocupado com a obra de Deus. Cristo, Cristo e Cristo. E somente Cristo e nada além de Cristo. Jesus diz, em Lucas capítulo 14 ainda, e o versículo 28, Jesus diz que nos aconselha a fazermos uma conta, uma matemática para segui-lo, para saber se isso mesmo será possível para nós. Veja o texto como continua. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas e verificar se tem meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem zombarem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, este outro rei, ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Perceba o que Cristo está dizendo. Faça as contas que, se tudo que você tem, Cristo tirar hoje,
Que grau de tristeza e que grau de decepção com Jesus isso te daria? É isso que o Cristo está dizendo. Se você não está disposto a largar tudo o que tem para trás, quando vier a perseguição contra o Evangelho, e ela virá, toda a sua riqueza, se você não estiver disposto a largar isso tudo para trás, você não é discípulo de Jesus. Se Cristo tirar tudo que você tem hoje, você continuaria servindo a Ele. E tudo que eu falo não é de dinheiro. Eu falo de parentes, eu falo de filhos, eu falo de esposo, eu falo de esposa. Se Cristo resolver tirar isso tudo de você hoje, nós temos que começar a fazer as contas, irmãos, se é isso mesmo que queremos. Porque servir a Jesus não é uma brincadeira, não é coisa fácil, principalmente no mundo que aí estamos, no mundo que estamos agora e no que virá. Não será uma tarefa fácil para a gente a partir dessa data doravante, porque nunca foi atrás. Se você olhar, o mundo sempre foi hostil ao cristianismo, porque só existe duas famílias no mundo. Só existe a família de Deus e a família do diabo. Outra família não existe nisso. E Jesus disse àqueles fariseus e judeus que o perseguia, disse, vós tende como pai o diabo. João disse, em 1 de João capítulo 5, disse, o mundo inteiro, vós filhinhos, vós sabeis quem sois. Vós sois filhos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, tudo que o mundo produz aí fora é maligno, é dele, é tudo dele. Então percebam uma coisa, só existe dois reinos, duas famílias, não existe a terceira. Ou você está do lado de cá ou está do lado de lá. Não existe transições, não existe meio nascimento, não existe reforma no velho homem. O que existe é um novo homem. Cristo não vai construir nada em você a partir do que você é. Cristo vai destruir tudo que você era e fazer um homem novo. Por isso que se dá o nome de novo homem, não de homem reformado. Não de homem que sofreu aqui uns reparos. Não é nada disso o Evangelho. O Evangelho não quer reparar a sua vida. O Evangelho vai destruir com ela, vai acabar com ela toda. Perceba Saulo. Perceba. Um dos fariseus mais aguerrido, mais conceituado, quando teve um encontro com o Evangelho, acabou tudo aquilo ali. A mensagem de Cristo é separatista. A mensagem de Jesus Cristo não cria pontes. Fale isso com um reverendo famoso que falou aí, esses tempos atrás, que o Evangelho cria pontes. Eu gostaria de saber aonde ele leu isso. O Evangelho cria uma ponte entre o homem caído e Deus, como está em Colossenses. Isso sim ele cria, positivo. Mas o Evangelho cria a ponte entre a igreja e o mundo, como foi falado sobre o que o reverendo estava falando em um podcast? Nunca. O Evangelho não cria ponte entre a verdade e a heresia, ao contrário, ele corta essa ponte. O Evangelho não cria pontes entre mentiras e verdades, ao contrário, o Evangelho é absoluto. A verdade do Evangelho não é relativa, não é uma verdade que se amolda à sua verdade, porque você é um mentiroso, é mentira, do começo ao fim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, é isso que a Bíblia ensina. Pare de tentar maquiar o Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem dura. Leia João capítulo 6 depois e veja a dureza do Evangelho ali. A questão, irmãos, é que nós estamos muito acostumados com o evangelho gourmet, com o evangelho gourmetizado. E o evangelho é uma mensagem de separação. O evangelho vai separar o santo do profano. Vai separar o que serve a Deus e o que não serve. O evangelho vai separar joio do trigo. O evangelho separa as virgens loucas das nécias, as virgens prudentes das loucas. O evangelho separa. Estarão duas moendo num punhinho, uma será levada e a outra deixada. Estarão dois dormindo na cama, o homem e a mulher, um será levado, o outro deixado. O evangelho é isso. Não adianta você se apoiar na ideia de que o evangelho
é uma mensagem fofinha, porque não é. Nós estamos em um tempo de muitos calvinistas fofos, graças a Deus eu não sou. Graças a Deus eu não passo por essa crise de identidade. Estamos num tempo de calvinistas fofinhos, essa crise de identidade eu não tenho, graças a Deus não. O Evangelho, ele é uma espada cortante. Esse livro é uma espada cortante que faz separação entre alma e espírito, junta e medula. Ele corta tudo reto, porque com esse livro não existe união entre santo e profano. Com esse livro se diz: se é santo aquele que vos chamou, sejai-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Não existe Deus levar para o céu alguma coisa que ele não santificou aqui na terra. Se você está indo para o céu é porque Cristo te santificou. E santidade quer dizer uma mudança radical na sua vida. Se a sua vida não mudou, esqueça isso de evangelho, pelo amor de Deus. Vá fazer outra coisa. Vá fazer qualquer outra coisa. Esqueça essa história de reformado, meu rapaz. Como diz o Kiko, esqueça os milhões e as carambolas, meu rapaz. Vá fazer outra coisa da sua vida. Porque o evangelho não é para meninos. O evangelho é para adultos. O evangelho não é para carnais. O evangelho é para espiritual. O evangelho não é para pessoas grandes que pensam que não precisam mudar. O evangelho é para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Glória a Deus por isso. O evangelho é para aqueles que estavam mortos e foram ressurretos por Cristo. E se são ressurretos, a vida é nova. E se são ressurretos, como dizem Romanos, capítulo 6, leia lá depois, capítulo 6 de Romanos. Andemos nós agora em novidade de vida. O evangelho não é uma mensagem de união, irmão. Se você espera essa mensagem te enganar, o evangelho é outra coisa. O evangelho separa você do seu parente mais íntimo, como um pai, como uma mãe, se preciso for. O evangelho vai separar você do seu marido, o evangelho vai separar você dos seus filhos, vai separar você da sua esposa, vai separar você de quem ele puder e quisesse, de todos aqueles que se levantarem contra o evangelho. Se o seu filho se levantar contra o evangelho, a separação está feita. Se sua esposa se levantar contra o evangelho, a separação está feita. Se o seu marido se levantar contra o evangelho, a separação está feita. Se o seu pai se levantar contra o evangelho, a separação está feita. Se o seu filho se levantar contra o evangelho, a separação está feita. É isto que é o evangelho. É uma mensagem exclusivista. Se dói em você, se você não aceita, aí o problema é seu. Leia com Lucas. Leia o que Jesus disse em Lucas. Acabamos de ler agora há pouco, Lucas 14. Veja lá. Não fui eu que disse, eu só estou repetindo o que ele disse. E eu quero, encarecidamente, te pedir que você adquira esses livros aqui, deve de te ajudar. Foi eu que escrevi. Aqui está contido um radicalismo tão ferrenho do evangelho, que ao ler talvez você ame ou odeie o que está lendo. Mas do mesmo jeito eu te garanto, você não ficará. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.